Hoje eu queria falar sobre sobre algo que todos os dias, eu e você, nós fazemos mais de 35 mil vezes. O que é, pastor? Comer? Tem muita gente que come bastante, mas não é tanto não. São decisões. Você sabia que você toma pequenas decisões? O ser humano, todo dia, nós tomamos decisões, mais de 35 mil. Que roupa você vai usar? Se você vai levantar, vai ficar sentado, se você vai comer algo, se você vai de carro, Sempre tomamos muitas decisões. E a nossa vida é pautada nas nossas decisões. É impossível vivermos sem tomarmos decisões, sabia? Se você decidir, vou ficar deitado na cama, é uma decisão. Então, os nossos pensamentos, o que nós fazemos da nossa vida depende das nossas decisões. E o inimigo trabalha aqui, no campo da mente. E as vitórias e as derrotas da nossa vida dependem das nossas decisões. Hoje nós vamos falar sobre decidir. Eu decido Deus, eu escolho Deus, amém? Porque Deus tem o melhor sempre. Mas nós vivemos sempre nessa complicação da nossa mente de decisões. E a palavra de Deus é bem clara, ela fala sobre decisão. Você vê, por exemplo, pessoas que andam pela rua, pode pegar, às vezes você vê andarilhos comendo lixo, vivendo num frio, e muitas vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa tem um curso superior, mas foram decisões que ele tomou na vida dela, porque o inimigo lhe planta ideias, o inimigo cria fortalezas na mente das pessoas com o engano. Você não é amado, ninguém gosta de você, sua vida é essa aí mesmo, você foi destinado para andar nas ruas e comer lixo e passar frio. Fortalezas que o inimigo coloca na mente. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para destruir fortalezas, amém? Para mudar sofismas, que é enganos, pensamentos errôneos. Então hoje nós vamos pensar, vamos meditar como alguma coisa que eu posso compartilhar com vocês sobre quais são as melhores decisões que eu devo sempre tomar. Porque dependendo da decisão que nós tomamos lá na frente, vai ter um resultado muito difícil, muito complicado. Deuteronômio, a partir do capítulo 30, nós vemos um cenário aqui, de Moisés, irmãos, um mês antes de ele morrer, ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida, e ele começou a orientar o povo de Deus sobre o que eles deveriam fazer e quais as decisões que eles deveriam tomar. Diz assim que, Deuteronômio 30, a partir do versículo 19, que o céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti, Deus falando com o povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, é um povo de dura serviço, um povo rebelde. Hoje, se você pensar assim, mas pastor, o povo de Deus, o povo judeu aceita Jesus. Se você vê o que eles pensam a respeito de Jesus, é terrível. Se você fizer uma pesquisa, um povo de dura serviço, Deus vai tratar com o povo judeu na tribulação, na grande tribulação, um tratamento com eles. Que Jesus veio para os seus, mas o povo de Deus o rejeitou. Jesus certa vez chorou e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, matai os meus profetas. Como eu queria te acolher como a galinha acolhe os pintainhos debaixo das suas asas. Que eles não querem, eles rejeitam. Mas nós escolhemos Deus, amém? Então, Moisés orientando, e Deus falando através de Moisés, dizendo assim, que o céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte. Então todos os dias a vida e a morte se apresentam para mim e para você. Todos os dias. Decisões. Todos os dias nós temos que pensar como que vamos agir. A morte se apresenta, a vida se apresenta, a bênção e a maldição também se apresentam. Aí Deus, numa atitude de conselheiro e falando o que é óbvio, que mesmo que você fale o óbvio hoje para as pessoas não querem a bênção de Deus.
Hoje a gente vê jovens rasgando Bíblia nas ruas, uma revolta, colocando fogo, uma rebeldia, totalmente contra Deus. Escolhem a maldição, não tem entendimento, mas deliberadamente escolhem a maldição. Mas Deus está dizendo assim: escolhe, pois, não faça isso, escolhe a vida. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência, os teus filhos, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Amém? Decisões. Ah, pastor, eu não sei se eu estou crendo muito em Deus, não. Eu não sei se eu creio muito nessa questão de que Jesus vai vir, que eu vou ser arrebatado. Escolhas. Ah, mas eu não consigo entender, sua mente não entende mesmo. Mas tudo está mostrando que Jesus está voltando, irmãos. É óbvio, é claro. Mas quando a gente não pesquisa e quando a gente não decide buscar pelas coisas de Deus, obviamente você vai ficar no desconhecido, não vai entender o que está acontecendo. Nós estamos, eu sempre tenho batido nessa tecla. Conversei com o pastor Toninho, nosso presidente, pastor Carlos César, nosso amigo deputado estadual que esteve na inauguração da nova congregação Campo Belo, amém? Quem soube disso? Vocês souberam? Foi uma bênção. Nós conversamos sobre isso. Eu tenho uma necessidade, eu passo a noite às vezes preocupado, de orientar vocês, qual a decisão que você está tomando sobre a volta de Jesus, de estar preparado. Vai ser muito triste. Decisões. Ah, pastor, eu estou cansado porque eu me sinto na igreja não tenho ambiente. Não tome essa decisão de fazer alguma coisa abrupta e sair da igreja, porque o inimigo está de boca aberta esperando você. E as pessoas colocam sempre decisões. Por que você vai para a igreja? Se alguém puder cuidar da criança, né, irmãos? Como sempre, tem um espaço muito bacana para as crianças lá. Então, você vai na faculdade, uns jovens, viu? Você é bobo, você vai na igreja, vem para a balada com nós aqui, a gente bebe, cheira tudo, e tem uma vida muito melhor. Decisões, isso leva aonde? Leva à morte. Amando ao Senhor, o teu Deus, e obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra do Senhor, que o Senhor prometeu, que com juramento os teus pais, Abraão. Então Deus falando especificamente ao povo de Israel, tinha prometido que daria uma terra prometida. Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então tudo bem, pastor, eu entendi que eu tenho que tomar decisões. O que você poderia conversar comigo, dizendo como que eu devo tomar minhas decisões? Primeiro, não tomar decisões sobre certas influências. Irmãos, a gente é influenciado em tudo. Todo mundo influencia. Inclusive hoje em dia, a coisa que mais existe é influência. Onde vai Raimundo, vai todo mundo, vai atrás. Ah, ele está fazendo, também vai fazer. Influências. Então, nossas decisões às vezes são motivadas por momentos de falta de buscar. É lógico que tem decisões e decisões. Tem decisão que você não precisa ser religioso e tudo você pedir para Deus. Mas tem decisões que no seu dia são importantes. Por que não parar e falar: Senhor, eu preciso da tua direção. Eu quero escolher a tua direção. Eu não quero ir pela minha mente e nem pelos meus sentimentos, porque a nossa ira, a irritação motiva nós a irmos para decisões erradas. Não tomar decisões sobre influências erradas. Inclinação carnal. A nossa carne, irmãos, está inclinada, muito inclinada para o erro. Nossa carne está inclinada para o que é errado. Você vê as pessoas aí, hoje em dia, nós estamos vivendo um mundo, irmãos, que Jesus disse que seriam como nos dias de Noé. É terrível, né? Você vê e você parece que você quer abrir a cabeça da pessoa e falar: você viu, isso aqui é destruição. Se você continuar vivendo dessa forma, você vai ser destruído. Mas a pessoa não aceita. Por quê? Porque a carne está inclinada.
eu vou fazer tudo, vou buscar os prazeres da carne e chegar nos limites piores que existem. Mas não entende, não escolhe a vida, escolhendo a morte. Então, Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim que, porque quem semeia na sua carne, quem decide através da sua carne, quem toma um posicionamento, seja no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, em seus projetos, senti vontade, acho que eu vou, eu vou, vai ser bom, né? Não, porque eu tenho vontade, inclinações, por exemplo, em poucas coisas, porque as nossas emoções fazem a gente tomar decisões erradas. Você vai numa concessionária e você sabe que você não tem condição de comprar aquele carro, mas o vendedor fala, viu, olha esse carro, entra aqui, senta aí, dá partida. Uau, que carro top. Mas você não tem condição. Vai ser uma decisão que vai trazer um problema muito sério para você. Mas o vendedor vai falar para você, viu, você paga fácil, paga o pé nas costas. Isso é uma parte, uma parcela do seu orçamento, você paga. Mas você não tem condições, porque você podia decidir para usar esse orçamento para investir em outras coisas que em pouco tempo vão te dar um rendimento maior. E no entanto você vai ficar preso a uma dívida. Mas é a emoção. Eu acho que eu pago mesmo. Quantas parcelas? 60. Um terço dos seus rendimentos. E você fica preso com um carro. Daqui a pouco, usou o carro, vai vender o carro já não vale mais. Quando for vender o carro, irmãos, o carro dele, ele pagou 3 vezes o valor do carro que quando ele comprou. Influenciados. Então, eu vejo pela minha vida, todas as vezes são decisões, né? Aqui na igreja, nos meus afazeres, na minha vida, vou dar um passo nesse sentido. Será que eu tenho buscado a Deus? Porque o inimigo, irmãos, ele fica empurrando você com as suas emoções. Vai lá que vai dar certo, faz. E a gente faz uma tremenda burrada. Decide falar palavras pesadas, decide ficar implicando com o cônjuge, ou decide não abrir o coração para uma reconciliação. Decisões que vão trazer um custo muito grande para a nossa vida. Outra coisa é que nós não sejamos influenciados pela visão do mundo. A visão do mundo hoje, irmãos, é totalmente distorcida. E hoje, como nunca, nós temos influenciadores. A qualquer momento você vai entrar no YouTube e são os influenciadores. E você olha a vida dele e você fala, que sensacional, que vida top. E a vida dele é totalmente arrasada. Ele é arrasado. Você não vê os momentos que ele está usando droga, os momentos que ele chora, a vida infeliz que ele tem. Mas ele passa uma imagem de uma pessoa bem-sucedida e você vai no vácuo. É isso que é a vida. Eu não vou buscar Deus, não. Eu decido andar da forma como o mundo pensa. E, irmãos, o número de pessoas é muito grande. Por isso que nós temos que proclamar o Evangelho, amém? Nós temos que falar do amor de Jesus, irmãos. Pastor, por que bate tanto na tecla? Porque é um privilégio nós falarmos do amor de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos usar isso. Hoje em dia, nós já temos um nível de perseguição. Quando você se posiciona sendo de Jesus, alguém vem e te ataca. Então a insensatez, é uma insensatez, é uma loucura nós colocarmos as decisões das nossas vidas usando como influência essas pessoas do mundo. E Paulo já notava, desde aquela época, aos irmãos da Galácia, quando ele escreveu aos Gálatas, sobre a insensatez dele, porque eles estavam indo na cabeça do mundo. Amém? Nós vamos começar, e você e eu, se você tem dúvidas sobre as suas decisões, se você tem notado, e você vai fazer uma autoanálise dizendo, eu tenho tomado decisões baseado nessas influências, e eu só tenho quebrado a cara.
minha vida não vai para frente. Porque cada decisão vai ter um tempo, um processo, pode se reverter, mas tem aquele tempo. Mas eu quero andar em vitória. Você quer andar em vitória, querido? Então as decisões escolhidas. Então, como Moisés está dizendo para o povo de Deus, o que você vai escolher? E o Espírito Santo, se você der liberdade para Ele, porque Deus trabalha no livre-arbítrio, o Espírito Santo me dirige. Todas as coisas estão indicando que eu devo fazer essa decisão. Mas o Espírito Santo fala para você, não vai. Será que você e eu estamos dispostos a falar, então tá, eu vou ouvir a tua voz, eu escolho Deus. Nós temos que fazer isso sempre, porque a vitória é garantida. E nós vamos ver alguns exemplos aqui. Então, Paulo falando aos Gálatas, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Quem que deixou vocês fascinados? Nossa, que bacana. Tudo mentira, tudo ilusão. Quem que vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Iludidos com o mundo, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi exposto, crucificado entre vós? Só isso quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir da fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Então Paulo está falando, suas decisões como é que tem sido? Vocês eram dirigidos pelo Espírito, agora vocês estão sendo dirigidos pela carne? Como é que vocês vão acabar? Vocês vão acabar derrotados. Hoje é dia de decisão. Hoje você que está nos assistindo, você que está aqui, e você está longe de Jesus, e a morte e a vida estão se apresentando diante de você, de maneira literal. E tem muita gente escolhendo a morte, mas Jesus está pronto para você nessa noite, para que você escolha a vida, amém? E a vida em abundância. Você não precisa morrer, e não é uma morte só aqui nesse plano, é uma morte eterna. Isaías capítulo 8, versículo 11 ao 12 diz assim, que pois assim o Senhor me falou, com a sua forte mão deitada em mim, e me demonstrou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, não chameis conspiração a tudo quanto esse povo chama de conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Deus orientando, para não vivermos com a mentalidade desse mundo, não tomarmos decisões pelas nossas emoções, o medo, a frustração, a rejeição, a angústia, a tristeza fazem nós tomarmos decisões. Sabe um homem que foi muito usado por Deus, um rei que se destacou. Muitos reis de Israel fizeram erros tremendos, mas Ezequias foi um rei que temeu a Deus, um rei que colocou o povo de Deus para servir novamente a Deus, limpou o Israel de ídolos, Judá de ídolos. Mas chegou um dia que Ezequias teve que tomar uma decisão. O povo de Israel era oprimido e ele tinha que pagar tributos ao rei da Síria. O povo já era pobre. E um dia o rei Ezequias disse assim, não vamos pagar mais tributos não. Só que o rei da Síria se revoltou, falou, viu, eu já destruí os 10 reinos do norte, as 10 tribos do norte. Você está querendo me enfrentar? Você está decidindo confiar em Deus? Olha como eu sou poderoso, eu posso te destruir. Segundo Reis, capítulo 18, do 19 a 29, diz assim que Rabiscassé lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é essa que entre estribas? O inimigo, ele é sagaz, né, irmãos? Você está confiando em Deus? Você acha que Deus vai te guardar? Ele é afrontador. Dizes, são porém palavras vãs. Aconselho e poder para a guerra. De quem, pois, agora confias contra mim e te revoltas? Estás confiando nesse bordão de cana quebrada, que é o Egito, a qual, se alguém nele se apoiar, entrar-lhe-á pela mão e transpassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos aqueles que nele confiam.
Se porém me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, faze uma aposta com meu senhor, o rei da Síria, dar-te-ei, olha o inimigo zombando, irmãos, dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como então poderias repelir um só príncipe? Eu sou um pequeno príncipe do meu reino aqui, vai acabar com você, um dos menores servos do meu senhor. Quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros, porventura teria eu subido sem o Senhor contra esse lugar para o destruir? Foi o Senhor, não o Senhor que me disse, sobe contra essa terra e destrói. Então disseram, então irmãos, é um texto grande, mas o que acontece? O rei da Síria mandou um mensageiro e falou assim, olha, vou te destruir. Você está pensando que esse seu Deus vai te guardar? E às vezes a gente recebe um checkmate desse do inimigo, né? Às vezes numa sala de espera do hospital. Será que Deus vai dar cura para esse amado seu que está no hospital, que está lá na cama, está sendo atendido pelo médico? Será que Deus vai te dar uma provisão mediante todo esse cenário que se apresenta? O inimigo ele vem nos acuar, mas o nosso Deus nos garante a vitória. Amém? Então ele fala, viu, o negócio é o seguinte, é melhor vocês se renderem. Vamos fazer um acordo com vocês para não matar vocês. O inimigo ele é mentiroso, eu não vou matar vocês. Todo mundo vai sair de Jerusalém, das cidades, e vocês vão sair, vão se entregar a mim. Eu não vou matar ninguém, e vou levar vocês para uma outra terra. Nesse outro lugar, um lugar bom, que vocês vão poder criar animais, vão poder plantar, vão poder conviver. Mas era uma mentira do inimigo. Naturalmente, a carne inclinaria para dizer assim, tá bom, eu não quero morrer, também não quero que o meu povo morra, então a gente vai se render. Mas a decisão de Ezequias foi uma decisão de confiar em Deus. Qual foi a reação de Ezequias? Ele foi para o templo, assim como você faz no momento de decisão. Ele foi para o templo, se vestiu com vestes rasgadas, colocou cinza sobre a cabeça e clamou a Deus. E Deus respondeu para Ezequias, meu querido, você está agoniado, meu amado Ezequias, mas eu vou te ajudar na sua decisão, pode confiar em mim. Mas olha as circunstâncias, nós não temos condição nenhuma, o exército é muito mais poderoso. É verdade. As coisas que se apresentam muito mais difíceis do que eu poderia ter algum êxito. Já nos cercaram. E Deus veio através do profeta Isaías e disse que ele poderia confiar, que Deus ia guardar o povo de Israel. E a decisão de Ezequias de confiar em Deus foi totalmente acertada. Naquela mesma noite, 185.000 soldados foram destruídos pelo anjo do Senhor, irmãos. Quando sobrou alguns soldados de Senaqueribe, do rei da Síria, olhou assim, se sobraram alguns, viram todos dizimados. Deus deu vitória. E assim Deus vai fazer com você também, quando nós tomamos a decisão de confiar em Deus, independente da situação. Está periclitante, está terrível, eu me posiciono pela fé. Eu confio em Ti, Pai, eu sei o que o Senhor pode. Irmãos, e veja como a vitória foi tão retumbante. Esse rei da Síria, Senaqueribe, muito soberbo, pois tinha um poderoso exército. Depois dessa derrota, eles poderiam voltar com mais exércitos para destruir, mas Deus dá uma vitória completa. Inimigos se levantaram contra os assírios da Etiópia, e Senaqueribe teve que voltar para a terra dele, e teve que fazer uma mudança na estratégia para que os exércitos protegessem a terra dele. E ele foi para Nínive. E quando ele chega em Nínive,
ele vai orar para a decisão errada de Senaqueribe, que é a decisão de servir a um Deus morto, não a um Deus todo-poderoso. Ele servia a deuses mortos. E ele foi no templo adorar ao Deus morto lá. Quando ele entra no templo, os próprios filhos de Senaqueribe o matam dentro do templo. Decisões erradas. Decide, pois, hoje, morte ou vida. Amém? Decidir vida. Vida para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, para a sua vida familiar. Decidir vida. Deus está colocando à disposição. Parece uma coisa óbvia, mas sempre nós somos levados pela influência do maligno. Você pensa que nós como humanos, coisas que a gente faz, porque acontecem reveses aqui na igreja, em outros lugares, puxa vida, será que eu continuo? Será que, né? Mas Deus sempre dá graça. Eu escolho Deus. Quem escolhe Deus nessa noite? Você vai sair daqui essa semana, você vai escolher por Deus. Pastor, eu tenho uma decisão muito importante para tomar essa semana. Escolha a direção de Deus. Assino ou não assino esse contrato? Senhor, Espírito Santo, eu me coloco diante de Ti. Fala ao meu coração. Eu quero a decisão certa. Não quero ser influenciado por nada. Não quero ter os rompantes de decisões de forma impensada. Então, irmãos, essa mensagem que eu tenho para você nessa noite, amém? Porque a gente pode receber muitas bênçãos, muitas vitórias, ser abençoado, mas a gente não tem um posicionamento de nós decidimos por Deus. Tem muita gente que é religiosa ao extremo, e tudo que ela faz, ela pede para o pastor: pastor, faça isso. Ele não se decide, ele não tem um relacionamento com Deus. Você tem um canal aberto, Deus está falando para mim e para você. Escolhe, pois, você não precisa de intermediário. Você fala com Deus, Deus vai te responder, e Deus vai te dar vitória, e você vai vencer seus inimigos, assim como Deus tem feito comigo, tem feito com a pastora Osaide. Converso com ela: pastor, por que você fala tanto do seu pai e da sua mãe? Porque eu vivi isso é a minha vida. E está aqui o resultado da decisão por Deus. Pastor Ciro, pastor Osaide, Charles Limeira, irmãos, a decisão clara, límpida, era: vamos vazar daqui. Ninguém quer nós aqui. O que nós vamos fazer aqui em Limeira? Povo difícil, uma igreja cheia de pessoas conspirando. Houve um grupo muito grande de líderes que se reuniam numa casa para conspirar contra os meus pais. Liderança. Pastor? Quem? Diretor de diácono, presidente da escola dominical, presidente da moça. Se reuniam, irmãos. Não sei se você sabe disso. Então, muitas ofensas, muitas traições. Mas eu me espelho nos meus pais, porque eles decidiram por Deus. Decidiram e Deus deu vitória. Como é que vai ser? Vai em frente. Vai em frente, decide esperar em mim, decide confiar em mim, porque eu estou contigo. E está aqui o resultado. Hoje eu falo para minha mãe: mãe, vamos para a igreja. Ela fala: meu filho, realmente, mas já fez tudo. Mas um dia ela decidiu. Nesse dia, botar um chinelinho dela, acho que quem viveu isso, e andar pelos bairros de Limeira, debaixo de um sol quente, foi uma decisão. Quem olha pensa, e eu estava conversando com ela as dificuldades, não estou chorando as pitangas não, mas estou falando a bênção da decisão certa. Minha mãe ficou 7 anos sem receber um tostão como pastor aqui. Meu pai ganhava muito pouco. Meu pai já veio de uma situação. Lembra que ela contou que lá em Paranaguá, meu pai chegava para o almoço: irmão, não estou inventando história, estou falando que nós vivíamos, com um maço de alface na mão e um ovo dentro do paletó, para eu, minha mãe e meu pai. Mas meu pai nunca desistiu do evangelho. Ele era protético, trabalhava com... Mas Deus tinha um chamado.
E ele decidiu, falou: não, eu vou pegar no arado e não vou olhar para trás. Que decisão maravilhosa. Saímos de Paranaguá, deram 100 merréis lá, não sei, a nota da época. Trouxe a mudança, chegou aqui na Avenida Laranjeiras, onde tinha uma casinha. O cara da mudança falou: viu, são 100 merréis a mudança. Ficamos sem nada. Mas meu pai foi continuando, minha mãe foi continuando. Isso para mim é um exemplo, amém? Você também podia usar como exemplo. Um exemplo de Ezequias, o exemplo da pastora Zaida, do pastor Ciro. Decida por Deus, decida a vida, amém? Decida a vida no seu lar, decida a vida no relacionamento com seus filhos, decida a vida na sua parte espiritual, na sua parte ministerial. Eu escolho a vida. Eu vou abandonar o ministério, não quero saber porque eu estou cansado. Você está escolhendo morte. Decida a vida, frutifique. Daqui para frente você vai ver as vitórias que Deus vai fazer na sua vida. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Foi uma inauguração, congregação Jardim Campo Belo, pastor Damião, pastora Silvana. Estava conversando com o pastor Toninho. Quantas igrejas você acha que, pastor, que tem esse número de pessoas no estado de São Paulo? Ah, deve ter 1000. Não. Quantos, Carlinhos? 50 igrejas do tamanho da que foi inaugurada lá no Campo Belo. E Deus tinha promessas para essa igreja, e Deus está fazendo. Então os pastores, tudo congregação cheia de gente, glória a Deus. Tudo congregação abençoada, tudo com problema de cadeira, problema de espaço. Glória a Deus. Mas um dia vocês se decidiram, e um dia nós vamos receber a graça do Senhor, o galardão por isso. Então decida sempre o melhor. Não seja influenciado por pensamentos, por palavras. Não encoste em pessoas desanimadas. Você vai encostar em pessoa desanimada, ela vai desanimar, irmão. É o correto. Encoste, faça companhia com pessoas que têm decisões para Deus. Não, continua. Vamos para a igreja, continua no ministério. Vai fazendo. Está doendo, está chorando, está mancando. Continua marchando. Encosta nesse tipo de gente. Vamos orar juntos. Deus vai te dar vitória. Eu já vejo a vitória alcançada em nome de Jesus. Andar com gente decidida, gente que decidiu optar por Deus, gente que escolheu Deus. Amém? Eu escolho Deus. Quem escolhe Deus aqui? E escolhe porque é momento de estarmos bem definidos. Porque vai haver uma separação. Sabe um animal que convive com outro, que não é da mesma raça? É bode e ovelha. Convive junto ou não? Pode pôr no cercado, não convive? Mas o bode é igual a ovelha? Não é. Se você dá um cutucão na ovelha, ela faz bate a cabeça e sai do lado. Cutuca um bode para você ver. Ele vem com tudo em cima de você, chifrando você. Então existe diferença. Não vamos escolher ser bodes, vamos escolher ser ovelhas. Amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão misericordioso e nos dá a opção de escolha. E hoje nós estamos aqui como um corpo de Cristo, como a igreja do Senhor Jesus, que está disposta a decidir por Ti, nossas escolhas serem pautadas por Ti. Abençoa o coração de cada um. Pessoas indecisas, pessoas que tinham muitas opções de caminhos a tomar, estão pensando no que fazer. Hoje o Senhor dá um esclarecimento do céu, Pai, na minha vida e na vida de todos que estão aqui, dos que estão nos assistindo pelo YouTube. Se porventura tiver alguém que está indeciso, sem saber que está no caminho tomar, se continua nessa vida de tristeza, de desilusão, abandona tudo e escolhe a morte, não faça isso. Jesus está aqui nessa noite. Ele te ama, Ele te quer.
Ele diz para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus te traz alívio nessa noite. Como é que eu faço? Você faz uma oração, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, e hoje eu escolho por Ti, hoje eu decido por Ti, hoje eu decido mudar de vida, hoje eu escolho pela vida, e eu quero que o Senhor invada o meu coração com vida e vida em abundância, invada o meu lar, invada o meu viver, os meus planos daqui por diante sejam os planos da Tua escolha para a minha vida. Em nome de Jesus eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, para viver para sempre contigo. Amém. Amém. Deus abençoe. Toda a honra e toda a glória e todo louvor seja dado a Jesus. Amém.